espero que vocês estejam bem. Eu sou a Dado Martins, vocês já me conhecem. E como vocês já sabem, esse é um canal do empoderamento feminino, onde uma mulher ajuda a outra. E eu acho que hoje vai sair a nossa entrevista com a minha amiga querida Geina. Vou deixar para a Geina se apresentar para vocês. A Geina vai falar de um assunto muito importante, eu julgo muito importante, para você mãe ou você mulher que conhece uma mãezinha que tem um filho mais que especial com o TEA. Então, você, por favor, chame essa pessoa para escutar esse grande relato da Geina. Geina, como é que você tá? Tudo certinho? Oi, Eliane, tudo bem? Boa noite, pessoal. Estou ótima, graças a Deus. Tá tudo bem. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, Geina, o volume, para ficar mais alto, certo? Tô muito feliz, né, Geina, da gente estar aqui, falar pro pessoal que a gente já tentou fazer esse bate-papo antes, mas por problemas técnicos não deu certo, mas agora vai sair se Deus quiser. Agora Geina, vai. então se apresenta, Geina, você já falou seu nome, mas diz aí de onde a gente se conheceu. Meu nome é Gê. Conheci a Eliane no trabalho na Biblioteca do Tribunal de Justiça do Rio. A gente trabalhou por alguns anos. Sim. E é isso. E, Geina, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, né? Não é nem delicado, né? Eu acho que é bem importante. E falar que por que eu quis trazer a Geina pro canal. A Geina foi uma mulher que me impactou muito. Porque ela foi a primeira pessoa que tem um filho especial que tinha, né, na época, que tem ainda um filho especial. E foi a primeira pessoa que eu tive contato. E algo que me marcou muito na Geina foi que nós conversando uma vez, ela já até sabe disso, nós estávamos conversando lá na sala, né, da biblioteca, e foi onde eu soube que ela tinha um filho especial. E eu falei com ela, Geina, mas você é uma guerreira, Deus te escolheu para essa missão. E ela, assim, muito séria, ela me olhou e falou assim, Eliane, eu não queria que ele tivesse me escolhido, não. Eu não gosto de ouvir isso, eu acho que eu não sou especial. E aí eu fiquei, caramba, nossa, que resposta que ela me deu. Depois eu falei, gente, ela foi totalmente sincera. Você foi uma das poucas mães que não romantizou a situação de falar, é mesmo, eu sou uma guerreira, é verdade. E, entendeu? Você foi uma das, posso dizer, uma das poucas que não romantizou a situação. E aí eu queria começar por isso, Geina. Como é que foi? Como você se sente, né? Como foi sua gravidez? Pronto, vamos começar pela pergunta. Como foi sua gravidez? A minha gravidez foi tranquila, Eliane. O Rafael é o nome dele. Ele foi desejado, foi programado, tudo dentro dos conformes. E nada deu errado. Fiz o acompanhamento da gestação todinha, tomar vitamina, fiz todas as consultas, todos os exames pedidos, entendeu? Eu não sei por que alguma coisa está errada, eu acho que... Nem sei se deu errado, né? Eu acho que é uma deficiência, como acontece com outras, né? E acontece com várias pessoas e outros tipos de deficiência. Não tem explicação, né? Até hoje a ciência não consegue explicar por que do autismo, né? Sim. Na realidade, ele não é nem doença, é uma síndrome ainda, onde é afetado no cérebro, onde se é metabolismo, vocês já sabem que tem alguma coisa, um componente genético aí, mas não se tem muita coisa Não tem fechada. ainda muita coisa. Então, fechando, a minha gravidez foi tranquila e foi isso. Eu achei, depois que eu comparei com a minha segunda gravidez, que eu tenho uma filha de 21 anos, que Rafael era muito quieto na barriga. Mas a Isabela já era mais agitada, já mexia demais. E ele tinha circular de cordão. Eu tenho uma cisma comigo, mas eu não tenho como checar isso, que ele tinha... Essa circular de cordão talvez tenha dado pouca mobilidade
a ele, tenha faltado oxigênio, não sei, mas muitas mães assim de autismo, já foi feito até perguntas assim para um grupo e muita gente relatou problemas de, se chama anóxia, né? Que é falta de oxigênio ou menos oxigênio devido a circular de cordão, né? Se bem que há controvérsias, por exemplo, eu nasci, eu e meu irmão mais velho, nascemos de circular de cordão e parto normal, com parteira. E a gente não teve sequelas, quer dizer, E, Geina, foi complicado. difícil você perceber o TEA no seu filho? Como foi quando ele era criança, menorzinho? Quando você começou a perceber? Quando ele era bebê, eu não percebi nada, porque ele era uma criança muito tranquila, muito fácil de lidar. Mas, assim, depois, quando você começa a conhecer sobre o autismo e comparar com outra... Por exemplo, comparei com a minha filha, que são os 2 bebês que eu tive e cuidei, né? São bem diferentes, entendeu? O bebê com autismo, mas eu não desconfiei de nada, nem os médicos desconfiaram, para você ter ideia. Fiz várias consultas. A própria pediatra dizia que ele fazia as coisas assim no limite do tempo, Sim, sim. mas não tinha nada que ela achasse de anormal. Pelo menos ela nunca me falou sobre o assunto, né? Foi em E qual procurei ano, Geina? neurologista. Foi em qual Oi? ano? Foi em qual ano mesmo? Quando Que... que ele nasceu? Não, Bebê, a não. gente não faz o acompanhamento Sim, cada sim, mas qual mensal, foi o lembra? ano que ele nasceu? 1900 e... 93. 1993. Pois é, naquela hoje, 2021, a coisa já é um pouco difícil, né? Imagina naquela época. Você. Mas hoje é muito mais fácil. Assim, bons médicos, eles conseguem diagnosticar bebês com autismo, Bebezinho. sabia? Sim, sim. Bebês, E. bebês. Ele foi diagnosticado com 4 anos, né? Mas até então, como eu te falei, comparando ele bebê e a irmã bebê, se os dois fossem invertidos do jeito que são, cada um só tivesse invertido a ordem, eu teria achado algumas coisas diferentes nele, entendeu? Entendi. Como eu era mãe, marinheira de primeira viagem, era o primeiro filho, eu tinha 26 anos, eu era jovem, né? Não tinha muito contato com crianças, bebês, né? Sim, De sim. cuidar. Sim. Mas ele, sabe, os bebês autistas são tidos como os bebês tranquilos demais, eles quase não choravam. O Ele pulou Rafael algumas não. etapas, por exemplo, ele não engatinhou, demorou a andar, entendeu? Demorou a sentar. Mas, assim, a aparência dele e o resto das coisas, tudo normal. Tudo Mamou normal. do peito durante o ano, se alimentava direito, o peso, o tamanho, tudo dentro da normalidade. E Aí fala. já começou a ficar diferente quando ele, tipo, a partir dos 2 anos, que já vai surgindo a fala e tudo, Aham. eu notava que ele brincava de maneira diferente com os brinquedos, eu notava que ele se isolava, assim, quando estava com um grupo de crianças, ele não procurava as crianças para brincar. Entendi. Começa a ver algumas diferenças, mas só que você, como a gente não se falava tanto de autismo como se fala hoje, né? Não Então, faço muito, não. então apareceu aqui uma mensagem. Então a gente não ficava sem saber mesmo, Sim, né? Aí não quando ele foi tinha. diagnosticado com 4 anos, foi que eu fui começar a me informar, a ler, a procurar E qual foi sua associações. reação, Geina? Você falou que com 4 anos ele foi diagnosticado. Qual foi sua reação quando o médico fechou o diagnóstico dele? A médica que fez o diagnóstico dele, numa consulta de meia hora, ela já. Mãe, ninguém nunca lhe falou que seu filho tem autismo? Eu falei, não. Aí ela foi me explicar o que era autismo, que até então eu nunca tinha lido nada sobre, né? Então, olha, no começo é um choque, mas ao mesmo tempo você não tem noção, quando você fica sabendo, você não tem noção da dimensão, do que é realmente o transtorno do espectro autismo, né? Você não sabe, assim, tudo. Porque se a gente soubesse realmente como é, a gente ficaria em choque e em pânico, né? Sim. A gente vai saber depois, ainda bem, né? É. Mas, assim, dá uma tristeza, dá, porque você sabe que o desenvolvimento dele vai ser diferente, vai ser mais lento. Com cada criança, cada pessoa reage de uma forma. Uns se desenvolvem muito, outros menos, né? Sim, sim. Antigamente tinha a classificação de autismo leve, Agora, chamava assim de Asperger, né? sim. Moderado e severo. Hoje em dia, parece que já não estão mais fazendo essas divisões. Não. Não tem mais isso. Não, não. Mas eu acho isso errado porque, assim, tem
autistas de todo tipo, né? De todo tipo, de completamente diferentes, assim, as comorbidades, os progressos, os Sim, é verdade. avanços, O as seu é não características verbal? O Rafael ele é de não grupo verbal? Desculpa. não verbal. Rafael é não verbal. Sim, sim. Ele não É, fala foi absolutamente tímido, nada, Gina. Ou mamãe, nada, nada. nada. Ele já falou quando era pequenininho, algumas palavras, entendeu? Algumas pessoas falam que de vez em quando ele solta umas palavras. Só que precisa estar muito atenta para ouvir, né? Aham, entendi. Entendeu? Você falou que com 4 anos você soube do diagnóstico dele e você falou um pouquinho da sua reação. Você acha que teve uma resistência sua, da sua família? Não, não teve resistência. Não, eu acreditei no que a médica estava falando, que ela estava correta. Só que eu fui me informar. Assim, é um susto, mas eu não fiquei em pânico, não, entendeu? Fui atrás de informação e correr atrás. Eu nunca neguei, nunca É porque, achei assim que porque a maioria boa parte, né, dos pais quando sabem disso criam uma certa resistência, não aceitam, aí tornam-se adultos futuramente que, poxa, depois de adultos vão entender por que eles tinham algum comportamento quando era criança e aí por causa dessa resistência dos pais, você não teve. não, não tive essa resistência. Mas eu acredito que isso aconteça, Eliane, isso que você falou, os autistas leve, bem leve, entendeu? Os que é considerado síndrome de Asperger, né? Que eles conseguem falar, estudar, viver quase que normalmente. Mas os casos mais são mais afetados, que nem Rafael, logo, logo você perceberia que tinha alguma coisa errada, entendeu? Certo. Ele tem muita capacidade para fazer as coisas, mas eles têm muita resistência. Você tem que ter todo um jeito para estimular, para conseguir que ele faça as coisas, que ele tenha o tempo dele, entendeu? E é bem complicado, é Bem bem difícil. complicado. Precisa de estimulação de muito jeito, entendeu? É. E qual foi o papel da sua família, Geina? Sua família como... Porque a gente sabe, né? A gente está até conversando sobre isso um pouquinho na outra gravação, que alguns maridos, né? Quando sabem dessa situação do transtorno do filho, muitos homens não conseguem e aproveitam, né? E já metem o pé e vai embora. Como foi o papel É, da sua família? Como foi a reação do seu marido? Como é que foi tudo isso na sua cabeça e nas outras pessoas? olha, assim, a minha família até que recebeu bem. Assim, a gente não teve nenhuma rejeição, não tem preconceito assim na família, nada, né? Eu moro longe da minha família, como eu já te falei, né? Eu moro no Rio, minha família mora em Fortaleza, mas a gente sempre viajou muito para lá e a gente tem muito contato, né? Se torna assim tudo mais difícil, entendeu? Porque quando ele era pequeno, viajava para lá, então ele chegava lá e ele fazia uma verdadeira bagunça nas casas do pessoal, né? Ele, se tivesse uma cômoda, um banheiro assim cheio de perfume, de cremes, essas coisas, então ele quebrava tudo. Ele mexia, ele derramava tudo, então o pessoal tinha que esconder as coisas, entendeu? Então as coisas que quebravam, as pessoas tinham que tirar mesmo, porque senão ele quebrava. Mas assim, ele já chegou a quebrar alguns objetos e as pessoas não se aborreceram com isso, né? Sim, sim. Entendeu? A minha família tolera bem, assim, não tem grande problema não, mas assim, eles não podem me ajudar muito devido à distância, né? É. E o meu marido sempre foi parceiro, sempre foi companheiro, graças a Deus, isso é uma bênção, né? Porque eu te digo, sozinha para uma pessoa, eu acho praticamente impossível uma pessoa dar conta de um filho especial sozinha, é muito pesado. E Eu como, acho que criar um filho sozinha, mesmo que não seja especial, eu acho que é muito difícil. como, né? Porque precisa, a criança, né, precisa da figura paterna e materna. Os dois têm seu papel, né? Mas o especial, então, é porque a sobrecarga é muito grande em cima da gente. É como se você tivesse, por exemplo, ele tem 28 anos agora, é como se ele tivesse, eu sei lá, 5, 4, a vida toda. É a mente dele, né? Isso aí. Não, e sim, é criança que requer muito cuidado, é como se fosse um bebê grande, entendeu? Sim, sim. E também, Geina, você falou uma coisa que eu também queria falar, né? Que eu nem falei isso, não coloquei como pergunta, mas a sobrecarga, né, das pessoas que lidam com as pessoas que têm um aspecto é também forte.
A gente fala sobre o autista, mas a gente também tem que falar um pouco sobre quem convive com eles, que também tem uma carga emocional muito grande, um desgaste É físico, emocional. desgaste físico e mental. É. Físico e mental. Não raro a gente encontra muitas mães, pais, né? Eu digo mães porque as maiorias quem cuida são as mães, né? Sim, sim. Eu vejo muitos relatos, muitos depoimentos. Eu participo de um grupo, como eu te falei, da Comunidade para o Autismo, e tem outro, esqueci o nome agora, os dois no Facebook. Então, a gente troca muitas informações e você ouve e vê muitos relatos desesperados, Sim, sim. mas desesperados mesmo, sabe? Coisas assim, até que o caso do Rafael é grave, perto de alguns casos, nem se torna tão grave, que assim, pelo menos eu tenho mais condição de cuidar dele, eu não sou sozinha. A É condição financeira também conta muito, muito. Tem né? mães que não recebem nenhum tipo de. Não conseguem fechar nenhum Ajuda. diagnóstico, né? E nenhuma ajuda, né? Que o governo dá, É, um dinheiro para do, ajudar. o benefício que O eles benefício. recebem é muito difícil de conseguir, mas muitas mães conseguem, outras famílias conseguem, outras não. Basta um ser empregado na família que não consegue, para essa pessoa ser quase miserável, ou tem que ser separada para poder conseguir. Agora, imagina como é que a pessoa vai sobreviver com um salário mínimo. Essa mãe, que é mãe de uma criança especial, ela não vai conseguir trabalhar fora e, com esse dinheiro, pagar alguém, deixar É essa muito criança numa complicado. instituição. É muito complicado, muito complexo. Senão a gente não tem assim, assistência do governo, eu acho que muito pouca, muito pouca. Só para medicação e os CAPSes, né, que é onde dão assistência aos psicólogos, os médicos, mas assim, é muito fraco de modo geral, né? Então, e também outra coisa, essas pessoas, essas mães, ou pais, se for o caso, que cuidam dessas crianças ou adultos, né, que se tornam adultos, jovens e adultos, como que essas pessoas vão trabalhar se elas não têm com quem deixar os filhos? Exatamente. É uma Se ótima. ela for arrumar um emprego na iniciativa privada, basta ela faltar várias vezes que a empresa já demite a Com pessoa, né? A certeza. gente já sabe. Então, a solução que eu não sei se foi eu pensando, nem foi pensando nisso, porque quando eu fiz concurso público, como você sabe, né? Fiz concurso público para o Tribunal de Justiça do Rio, o Rafael tinha 2 anos de idade. Sim. Foi a minha sorte, Eliane, porque eu digo hoje, nessa pandemia eu estou em casa durante 1 ano, estou trabalhando online, eu estou desgastada, sabe? Porque assim, a rotina de um lar, de uma casa, Puxa já é vida. desgastante, já é desgastante. Agora você imagina como uma pessoa portadora de deficiência, né? Com certeza. Aí eu me pergunto, meu Deus, e essas mães que não trabalham fora, que não têm condição de trabalhar fora? Eu acho Exatamente. que nunca tinha enlouquecido. Eu É. te juro por Deus que nunca tinha enlouquecido. É muito Então, difícil. de trabalhar fora ajuda tanto na situação financeira, na tua saúde mental, né? Sim, Porque o sim. momento que você não está cuidando daquela pessoa, daquela criança, daquele filho, você se distrai, você trabalha, você se sente também, tua autoestima melhora, né? Porque você está produzindo, você está conseguindo Exatamente. fazer outras Sim, coisas. sim. Então, eu me coloco muito assim no lugar, eu ouço os depoimentos dessas mães e vejo essas mães que não trabalham, só Como é cuidam dos filhos. difícil. É uma coisa enlouquecedora, enlouquecedora. Como é difícil. Entendeu? E, Gênia, você Só pode. quem lida, se você passar um dia, só basta só um dia com uma pessoa, com uma criança, um jovem, um adulto do espectro autista, e outras deficiências também que a gente sabe que tem milhares, né? Sim. Mas eu falo de conhecimento do autismo, né? E você pode, Gênia, contar um caso, pelo menos, de uma situação desagradável que você passou com ele, que você falou, nossa, como é difícil. Até que eu lido bem com isso, sabe? Assim, com olhares. Meu marido tem muito problema com olhares, porque quando ele era menor, a gente saía muito com ele e sempre tinha pessoal para olhar e para falar alguma coisa. Ele olhar atravessado, que você sente que as pessoas estão falando de você, da criança, né? Ele olhar maldoso, de reprovação, porque a criança é birrenta, porque a criança chora, se descabela. Parece uma criança Birrenta. mimada, birrenta e mimada. E não é, são crises, eles estão incomodados com calor, com barulho, porque não Sim. sabe esperar numa fila, porque não sabe esperar no consultório. As pessoas não entendem isso, entendeu? Mas assim, até que nessa parte aí eu sempre lidei muito bem com isso. Só tiveram 2 situações que foram bem difíceis para mim, como eu já contei para você, Conta de que uma, Gênia. quando ele era adolescente, eu levava ele fazer natação no Maracanã,
E ele começou com a mania de segurar as pessoas pelo pulso, né, com força, e agarrava o braço da pessoa, a mão, e esfregava a mão da pessoa na cabeça dele, e machucava a mão da pessoa, e ele se machucava também, entendeu? Uma coisa com muita força, era como se fosse... aquilo não é uma agressão com as outras pessoas. Eu sempre achei, e os psicólogos, os psiquiatras sempre concordaram com o que eu falo. Aquilo não é uma agressão com as pessoas, é uma agressão com ele mesmo, mas acima de tudo é um pedido de socorro, porque ele está Alguma coisa que ele sentindo estava alguma sentindo. coisa Uhum. e ele não sabe verbalizar, não sabe dizer o que está sentindo, né? Aí ele faz isso. Então, ele segurou na mão de uma senhora na hora que a gente ia descer do ônibus. Essa mulher fez um escândalo, Meu Deus. fez um escândalo. Olha, aí foi discutindo comigo, eu pedi desculpa a ela, falei que ele era especial, pedi desculpa por ter machucado o braço dela, se tivesse machucado a gente ia pedir ajuda, tal. Aí ela saiu reclamando sozinha na minha frente, aí foi quando chegou lá, a Ju se juntou com um grupo de mães e ficaram me olhando, eu de longe, eu segurando ele, lá cuidando dele, para acalmá-lo, né, que ele estava estressado, porque ele não gosta muito de esperar, né? E eu morrendo de vontade de falar com ela, de dizer que ela tivesse um pouco de compreensão, que a gente tem que ter compreensão com os nossos semelhantes, e principalmente uma pessoa que não tem controle sobre si, né? Mas aí eu não pude fazer isso, então isso foi me dando uma aflição. Aí quando ele entrou para fazer a aula, o coordenador veio falar comigo, eu sei que aí eu desabei, sabe? Eu chorei pra caramba na frente do Nossa. cara, e ele falou, me ajuda, até se ofereceu para me ajudar, sabe? Assim, quando você estiver chegando, se você precisar de ajuda, você me liga. Só que isso tudo não adianta, porque não dá tempo, né? Imagina você ir lá se descabelando, agarrando as pessoas e você pegando o telefone para ligar. Não Não tem existe, como. né? Você tem que ter Não uma tem coisa como, rápida. não tem como. Eu lembro uma vez Tem, nesses grupos, uma mãezinha estava falando que o filho batia muito no ouvido. E aí eu tinha lido é, uma vez que um desses meninos falou isso com a médica, né? E ele estava com dor de ouvido. O ouvido dele estava inflamado, Geina. E aí ele era a maneira batia. de dizer que o ouvido dele estava doendo, incomodando, Que né? coisa, né? Aí eu comentei isso É. no grupo, aí a mãe passou um tempo, ela foi, colocou pra mim que ela tinha levado o filho dela também no médico e vindo que ele tava com uma inflamação. E olha, já deveria, ela disse, olha, já deveria estar com esse problema há muito tempo e eu sem saber o que era. Pois, Eliane, a gente passa por essas situações, assim, você sabe que a pessoa está sentindo alguma coisa, você não sabe o que nem aonde. Você fica igual um bebê. A sua filha já foi bebê, você sabe como é que é. O bebê começa a chorar, 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 você vai ficando Aonde? desesperada, você não Sei. sabe se é de barriga, o que é, Quer você vai ficando ajudar? doente. Pois é assim como a gente fica com ele, já grande, já adulto. Eu Puxa. dou muito para ele, dou de pirona, dou mel com própolis, quando eu vejo ele amuado, sabe, assim, quietinho. Ajuda pra caramba, faço chazinho, dou, aí melhora. Aí quando eu vejo que é nervoso mesmo, assim, coisa do autismo, aí eu dou um remédio calmante, né? Queria Passado ajudar pelo ele. médico. Aí ele melhora, assim, em questão rapidinho, entendeu? Disse. Sim, e o outro perrengue que eu passei, esse aí tudo foi vindo da natação com ele, né? Que depois eu parei de vir andar com ele de ônibus, já não uso mais transporte coletivo, tô ando ou de táxi, ou com o carro do meu marido. A outra vez foi eu ia pegar o ônibus com ele, depois da natação. Aí ele se adiantou para pegar um casalzinho de namorado que estava no ponto do ônibus. Eu bem agarrei ele, puxei ele, que ele é mais forte que eu, maior que eu. Meu Deus. Eu puxei ele, dei um tapa aqui no braço dele, sabe? Só que aquele tapa ali não diz nada para ele. Aí veio uma mulher que estava no ponto do ônibus esperando o ônibus. Minha filha, essa mulher me chamou, só me chamou de gente. Ia chamar a polícia para Meu mim, menina, foi Deus um do horror. céu, gente. Que Situação Francisco confuseira. Xavier aqui na Tijuca cheia, né? A rua lotada, um agarrafamento, um ônibus cheio, então uma Você plateia, estava espancando coisa seu horrível. filho. Aí eu comecei a discutir com ela, que eu Meu falei que ela não tinha que se meter, que ela não sabia o que estava acontecendo, que ele, entendeu? E Complicado. ela, em vez de ajudar, que ela colaborasse, que ela não tinha que ficar julgando, que ela não sabia o que ela estava vendo. As pessoas julgam muito, Aí né, Gina? até falei assim, que pena que ele não foi para o lado da senhora, que eu deixaria ele lhe agarrar para a senhora ver a força que ele tem no pulso, Caramba. na mão. Mas, Mas aí, graças a Deus, eu consegui sair dessa situação, mas eu cheguei bem mal em casa, sabe? Nesse dia é, também, dá assim um aperto no teu peito, você fica tão triste, tão chateada. Aí você tem que chorar muito para poder pra passar. Aí poder depois passar. passa, né?
E, Gênia, então, olha, a gente já está quase chegando no nosso finalzinho do nosso bate-papo. Para quase terminar, eu queria que você dissesse o que você detesta ouvir quando as pessoas sabem que você é mãe de um filho especial com o Theo. As pessoas falam muito frases assim, feitas, né? Tipo, Deus dá o fio conforme cobertor, que não dá nada além do que a pessoa não possa suportar, o peso, né? Cruz, né? Dá uma cruz. Eu não gosto disso, não. Eu acho que isso aí não se aplica. Não gosto. Ou Foi uma então das coisas que fala eu te que você é uma falei, mãe Geina. especial. Foi uma das coisas Que que eu você... te falei. Não, mas eu entendo, Eliane, que as pessoas falam por bem, com a melhor das intenções, Eu entendeu? sei. Aí fala que você é especial, que você é guerreira, que você é batalhadora. Você até sabe que você realmente luta muito e batalha muito, mas que você não tem nada de especial. Você é uma mãe igual às outras, só que você sofre mais porque devido à condição de mãe de uma pessoa especial, né? Ó, eu parei com isso, eu parei de falar essas frases feitas, essas frases que a gente quer, na verdade a gente quer ajudar e acaba às É, vezes deixando a pessoa mal, né? Porque, poxa vida, é. eu não queria ser guerreira, gente, que tanta guerra é essa, que tanta luta é essa, né? Mais ou menos assim. A dica que eu dou é quando encontro, se você vir alguém encontrar uma pessoa numa situação assim de crise, de dificuldade, você oferecer ajuda, né? Perguntar se a pessoa quer ajuda, o que é que você faz, porque você nem sabe direito o que fazer, né? Entendeu? É isso. Ou então as pessoas falam muito quando vê as crianças jovens autistas que eles não têm assim aspecto físico de quem tem deficiência, né? Dizem assim, nossa, ele nem parece que é autista, como se autista tivesse uma aparência. As pessoas falam muito isso e as mães odeiam isso. Puxa vida. Tá vendo aí, Entendeu? pessoal? Não falem isso. Isso é feio. Isso entristece, né? Sei lá, não sei. Eu não posso nem dizer o que vocês devem sentir quando vocês ouvem isso. Que parece que tem cara, a pessoa tem que ter cara, a pessoa tem que ser. É, não tem cara, né? Aí você falou também de anjo azul, né, ô, Geina? Você não gosta dessa expressão, né? Eu também não gosto. As coisas muito. Nossos anjos azuis. Eu acho isso bobeira, isso aí. Não acho isso legal, não. É como se A gente tivesse. ama muito os nossos filhos, a gente sabe que eles dão muito trabalho, que nos dão muita preocupação, mas eles também nos ensinam muita coisa. Parece que não, mas ensina a gente a humildade, a gente se colocar no lugar do outro, entendeu? Com A saber que certeza. nós não somos perfeitos, ninguém é Ninguém é perfeito, a melhor do gente que também tem as ninguém. nossas fragilidades, dificuldades, deficiências também, né? Com certeza. E eles são muito puros. A pureza e a inocência são as duas maiores características dos autistas, entendeu? São totalmente puros, ingênuos, inocentes, Pra eles, entendeu? eles não são desse mundo, eles têm uma Tá, outra percepção. tá, Então, Gina, tá. qual é o recado que você queria, que você gostaria de dar para uma mãezinha, para as mãezinhas que vão ouvir esse nosso bate-papo? Um recado bem dado que você quer fechar a noite, nosso bate-papo. Vamos lá. Quando você, mãezinha, que descobriu o diagnóstico do seu filho autista, não se assuste, mas a luta é grande, mas você não está sozinha. Eu acredito muito em Deus. A Deus é minha força. Se não fosse a minha fé, eu não sei como estaria. Mas, acima de tudo, busque ajuda médica, de terapeutas, mesmo que você não tenha condição financeira para pagar, existe muita coisa pública por aí. Procure, leia, se informe, participe de grupos, busque ajuda, busque informação e estimule muito seu filho dentro das suas possibilidades, estimule com tarefas, saindo de casa, socializando o máximo que vocês puderem. É esse o meu recado. E amem, acima de tudo, que isso aí não precisa dizer, porque toda mãe ama seus filhos incondicionalmente, né? É verdade. Ainda mais os especiais, assim, um amor assim, fora do comum. Incluí-los em tudo, né, Geina? Tudo que puder incluí-los dentro da sociedade, sim. E dentro das possibilidades de cada um, né? Por exemplo, o meu não gosta muito de lugares Ah, barulhentos, sim, sim, não gosta de sim. estar em sol quente, então eu respeito isso nele, porque se levar ele para um sol assim, imagina o verão aqui do Rio de Janeiro, Uh, 40 graus, você andar no sol, ele fica nossa. louco, eu também fico.
Gênia, então vamos terminar com o nosso slogan, que é recado dado. Espero ter te ajudado e até a próxima. Você fecha. Ih, meu Deus, recado dado. Espero ter ajudado. Até uma próxima vez e tenham todos uma excelente noite. Gênia, muito obrigada pela sua participação. Um grande beijo no seu coração, um beijo no Rafael, no seu esposo, na sua filha. E a gente se vê nessas Um nossas beijo bem vindas. grande e por nada. Foi um prazer, foi uma honra. Espero ter Honra ajudado em foi alguma minha, coisa. com Ter dado uma certeza. pequena contribuição. Muito grande, Tá? com Beijo. certeza.